semana carregada de palestras e palestrantes, trazendo temáticas extremamente relevantes e cada um dentro da sua área específica, contribuindo um pouco para a nossa evolução enquanto acadêmicos e enquanto operadores do direito. Na noite de hoje, na segunda noite, vamos falar um pouco sobre direito administrativo. Gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos os nossos parceiros, aqui agradecer, né, ao nosso corpo docente. Gostaria de pedir para compor a mesa o professor Vinícius. Gostaria de pedir também para compor a mesa o nosso palestrante da noite, Dr. Geraldo Cunha Neto. Sem mais delongas, gostaria de pedir ao professor Vinícius para que faça a leitura resumida do currículo do nosso palestrante da noite. Boa noite a todos. Eu quero aqui cumprimentar o professor Regis, nosso coordenador. Agradecer a presença, né, dos alunos, e em especial aqui do nosso palestrante da noite, o Dr. Geraldo Cunha, que é presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, Seção Sul de Minas, mestre em Direito Constitucional, especialista em Direito Público, professor universitário da Faculdade da UNA de Pouso Alegre. Uma pessoa que tem um currículo acadêmico impecável na área do direito público administrativo e vasta experiência profissional no tema que ele vai tratar aqui hoje, que é a improbidade administrativa. O doutor Geraldo advoga aí Brasil afora, né, porque Minas Gerais já dominou há bastante tempo, né? Muita experiência de anos trabalhando para câmaras municipais, né, procuradoria de Câmara Municipal, de modo que é um tema denso, atual, né? Nós tivemos mudança recente, inclusive é o tema da palestra de hoje, e não consigo encontrar ninguém, né, mais preparado para falar sobre o tema. Então, para que todos nós podemos aqui aproveitar, eu já quero passar a palavra para o doutor Geraldo. Sua licença, né? Nós vamos acompanhar. Boa noite a todos. Cumprimento o corpo docente, em nome do professor Regis William. Peço licença para ficar aqui à frente. O professor Vinícius, ele é um pouco exagerado. Então, assim, do jeito que ele está falando. Mas o Vinícius é um grande amigo, né? Eu brinco com ele que eu falo que ele é o Celso Russomano de Itajubá. É o cara que mais entende de direito do consumidor aqui na região, professor Vinícius. O professor Vinícius foi meu colega de faculdade. Isso não podemos falar quanto tempo, obviamente. Nós nos pós-graduamos juntos na PUC. Isso também não podemos falar quanto tempo, senão entrega a nossa idade. E hoje é um prazer imenso estar aqui com vocês para poder falar um pouco sobre o calcanhar de Aquiles do gestor. Calcanhar de Aquiles do servidor. E hoje em dia, até daquele que indiretamente tem alguma relação com o poder público, mesmo que diante da ausência de remuneração. Então, meus amigos, sem mais delongas, nós vamos iniciar aqui a nossa exposição. Nós estamos diante de uma nova lei de improbidade administrativa? Esse é o grande questionamento que nós temos hoje aqui, que nos é colocado, com os alunos meus ali, prazer imenso, que nos é colocado a todo tempo, vários juristas comentando, perante aí o Poder Judiciário, vários desembargadores, ministros,
de cortes superiores, ao julgar processos, tratam da nova lei de improbidade administrativa. Mas se trata realmente de uma nova lei de improbidade administrativa? Não. A Lei 14.230 tão somente modificou algumas questões na 8429. Nós não estamos diante de uma nova lei de improbidade administrativa. Essas modificações foram frutos de anos e anos e anos e anos de julgamentos realizados pelos diversos tribunais brasileiros, de condenações absurdas, né? De condutas consideradas ímprobas, quando na verdade não existia improbidade. Então, esse processo legislativo que levou à alteração da 8429 de 92, nada mais é do que fruto de algumas modificações dos descasos que aconteceram nesses anos de vigência da Lei de Improbidade Administrativa. Tudo na gestão pública, principalmente para o Ministério Público, legitimado ativo da ação, era motivo para se enquadrar o agente político, em especial, como, né, praticante de um ato de improbidade administrativa. Você ser taxado de ímprobo, muito ruim. Probo é aquele indivíduo honesto, é aquele indivíduo que zela pela coisa pública. Não probo ou ímprobo é aquele indivíduo desonesto, corrupto. Então veja que você, né, ter a taxa de ser processado por um ato de improbidade administrativa já, de certa forma, causa um constrangimento imenso daquele indivíduo perante a opinião pública. E no Brasil, a grande maioria das ações de improbidade administrativa, isso são estudos que foram elaborados pelo próprio CNJ, são julgadas improcedentes. Mas aí você tem que retornar lá naquele exemplo do Silvio Rodrigues, quando você estuda a parte geral do direito, ele cita um exemplo do travesseiro de pena de ganso, no livro dele da parte geral, quando ele fala do direito ao nome. Se você subir ao alto de um prédio, pegar um travesseiro de pena de ganso, abrir o travesseiro, chacoalhar o travesseiro, vão sair todas as penas. Só que você, se descer do prédio, nunca mais você consegue encher o travesseiro. O estrago já foi feito. Então, o indivíduo que é processado por improbidade administrativa, e na sua maioria detentores de mandato eletivo, perante o seu eleitorado, ele é taxado como um ladrão. Ele é taxado como um corrupto. E isso é difícil de consertar. Porque uma ação de improbidade administrativa demora anos e anos e anos e anos e anos de tramitação. Às vezes décadas. Dependendo do número de legitimados passivos, né, de requeridos, pode se perpetuar no tempo e é uma ação sem fim. Então vejam que é um tema muito sensível e é um tema muito complexo o que nós estamos tratando aqui hoje. Muito bem. Qual a primeira grande mudança que nós temos na lei de improbidade administrativa? A lei, as alterações promovidas pela 14.230, na 8429 de 92, como eu estava falando para vocês, ela excluiu a tipificação culposa. Ou seja, não existe mais ato de improbidade administrativa culposa. Culposo. Então, o que é culpa? Imprudência, negligência, imperícia. Qual foi o objetivo, o que o legislador quis ao deixar expresso no texto que improbidade administrativa são as condutas dolosas tipificadas na lei? Ele quis justamente separar o joio do trigo. Ele quis separar o administrador inábil. Vamos relembrar aqui que para ser candidato, o indivíduo tem que se autodeclarar alfabetizado. Ele não precisa ter um curso de direito
não é? Ele não precisa ter um curso de gestão pública, ele não precisa ser um administrador de empresa, ele não precisa ser nada. Ele meramente tem que se declarar alfabetizado. Então, nós temos que separar aquele indivíduo que é inábil, aquele indivíduo que efetivamente não tem habilidade de gestão, daquele indivíduo que é corrupto, daquele indivíduo que quer se apropriar do erário público, quer oferir vantagens econômicas perante a coisa pública. Então, o legislador, acertadamente, diante dos diversas condenações que levaram indivíduos honestos a ser taxados como ímprobos em razão de condutas culposas, e aí conduta culposa englobava qualquer situação. O cara espirrava em ele comprou sem licitação. Mas por que ele comprou? Qual a justificativa? Vamos analisar? Não importa. Ele agiu contra um dispositivo legal. Então, ele é ímpro. Então, o legislador, de forma extremamente acertada, definiu que o indivíduo, para ser considerado, para ser suscetível a responder uma ação de improbidade, ele deve ter praticado um ato doloso, ou seja, com intenção. E aí, o legislador vem e diz o seguinte: mas como eu vou deixar claro o que é dolo? Porque ao judiciário cabe a interpretação da norma. E o judiciário, por diversas vezes, contratava um ato de improbidade administrativa, ele se confundia no momento que ele enquadrava aquele ato como ato praticado ou não, com dolo ou com culpa. Esse é o grande desafio. Como é que eu vou entender que aquele indivíduo agiu com dolo? Eu tenho que analisar a intenção do agente. Então, o legislador vem e diz: considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. O que é isso? Ele tem a intenção de lesar o erário. Ele tem a intenção de oferir vantagens econômicas. Ele tem a intenção de ofender os princípios constitucionais. Então, a partir do momento em que restar demonstrada a intenção do indivíduo de oferir qualquer tipo de vantagem, ou, mais especificamente, de provocar com intenção um ato doloso, você aí sim estaria diante de um ato de improbidade administrativa. Essa é a grande modificação da norma. Aliás, isso já fez com que diversas ações de improbidade temerárias, extremamente temerárias, não fossem propostas. E aí nós vamos, no curso da nossa exposição, explicar o porquê disso. Muito bem. Eu vou tentar andar um pouco mais rápido para a gente poder falar, pelo menos, um pouco que a gente quer explorar aqui hoje. Mas o que é o interessante? É dizer o seguinte, que o indivíduo que está perante a gestão pública, o indivíduo, sendo ele gestor, ou aquele indivíduo que voluntariamente presta serviços que tem relação com o dinheiro público, ele pode responder por um ato de improbidade administrativa. Mas como assim? Eu sou presidente de uma associação de bairro. A minha associação recebe subvenção do poder público, recebe dinheiro público, ou para manter alguma coisa, ou eu tenho uma associação de proteção aos animais, hoje está na moda, né? Proteger animais, e recebe dinheiro público. Você, membro daquele conselho fiscal daquela associação, se a associação houve um desvio e você assinou, você pode estar suscetível a responder por um processo de improbidade administrativa. Mesmo que você não tenha vinculação direta com a gestão pública. Você não seja detentor de um cargo, de um mandato eletivo. Mas você, efetivamente, pode estar suscetível a responder esse tipo de processo. Então, qual é o primeiro desafio que se coloca dentro de um processo por improbidade administrativa? É a comprovação da conduta dolosa.
E hoje nós temos vários legitimados ativos, ou seja, vários indivíduos que podem iniciar uma ação de improbidade administrativa. Né? O legislador quis que fosse tão somente o Ministério Público. Mas, infelizmente, digo infelizmente, porque, na minha opinião, isso é um retrocesso, através de uma liminar conferida pelo, então, ministro Alexandre de Moraes, numa das ADIs propostas perante o Supremo Tribunal Federal, ele conferiu legitimidade ativa também aos entes federativos supostamente lesados. E aí inclui os municípios, né? Estado, União. Então, todos esses, em razão desta decisão do ministro Alexandre de Moraes, contrariamente à vontade do legislador, passaram, então, a ser legitimados para a propositura de uma ação de improbidade administrativa. Então, o grande desafio hoje do autor da ação de improbidade administrativa é demonstrar a conduta dolosa. Justamente porque não existe mais a figura da culpa para improbidade administrativa. Ah, mas você vai me dizer, mas o indivíduo culposamente causou lesão ao erário. Ele não vai responder, ele vai ficar aí livre de responder um processo? Não, ele não vai ficar livre. Porque, primeiro, porque o ressarcimento erário ele é imprescritível. Segundo, porque ele pode ser alvo de uma ação civil pública de ressarcimento ao erário. Ele não precisa responder um processo por ato de improbidade administrativa. Mas ele pode responder uma ação civil pública, né, com objetivo único e exclusivo de ressarcimento ao erário. Então, não é que, com as modificações da norma, passou-se a mão na cabeça dos indivíduos. Muito pelo contrário. Abriu-se um leque diferente de possibilidades para os legitimados ativos, de forma que não se utilizassem tão somente da ação de improbidade para tal. Mas a grande questão hoje é que, na inicial, o legitimado ele deve comprovar. O ônus da prova cabe a quem alega. O CPC é muito claro. Mas hoje é pacífico na lei de improbidade administrativa que o ônus da prova daquele que acusa o indivíduo da prática de um ato doloso de improbidade administrativa é tão somente daquele. Porque num passado recente, antes das modificações da norma, aquele indivíduo requerido numa ação de improbidade administrativa chegava ao absurdo dele fazer prova negativa. O absurdo dele fazer. Eu não fiz, gente. Eu não cometi. Então, a jurisprudência oscilava muito com relação ao dolo genérico, que é uma coisa que hoje há necessidade da figura do elemento subjetivo do tipo, ou seja, há necessidade efetiva da demonstração da intenção do agente de cometer um ato de improbidade administrativa. Muito bem. E diante dessas alterações, já que nós vimos que a lei de improbidade administrativa ela não é uma nova lei, houve tão somente alterações na lei já existente de 1992, ela retroage? O Supremo Tribunal Federal entendeu que sim, para os processos que ainda não transitaram. De execução com não retroage a norma. Mas nos então, em improbidade administrativa praticada naqueles incisos. Muito bem. Vamos lá. Outra questão interessante, ela se refere aqui à questão patrimonial.
A improbidade é um negócio tão sério, meus amigos, que ela se transfere aos sucessores daquele agente que supostamente praticou o ato de improbidade administrativa. Então, veja, se o seu pai foi um gestor, por exemplo, e ele respondeu por um ato de improbidade administrativa, e infelizmente no curso do processo ele faleceu, vocês são instados a compor o processo no polo passivo e respondem pelos danos supostamente causados, até então, se for provado, até o limite da herança que ele deixou para vocês. Olha a questão séria como é. Então, vejam a gravidade da improbidade administrativa, de uma ação de improbidade administrativa. E qual é a modificação que a norma traz? Antes, tão somente a lei previa que se respondia até o limite da herança. Mas e se no curso desse processo, se no curso da gestão, esse indivíduo foi lá e transferiu o patrimônio para os seus familiares, para terceiros, como forma de ocultar aquele patrimônio? Como é que funciona isso? A lei mudou. Então, hoje, o indivíduo responde também, né, ou os sucessores, até o limite do patrimônio transferido. Então, se ele transferiu um patrimônio há 10 anos atrás, está respondendo um processo de improbidade, morreu, seus sucessores vão continuar respondendo a ação de improbidade. Se houve transferência de patrimônio lá em vida ainda, esse patrimônio pode ser utilizado para satisfazer eventual débito, eventual condenação existente aí, se reconhecida a prática de improbidade administrativa. Estão entendendo a questão, a gravidade do termo improbidade? Por isso, então, que o legislador, repito, diante de tantos julgamentos que condenaram indivíduos por condutas culposas, onde não existia dolo, fez necessária a modificação da norma, justamente para tentar minimizar as diversas decisões que muitas vezes causaram muito constrangimento ou causaram muita dificuldade, causaram situações como se vocês tiverem a oportunidade de assistir ao julgamento de uma do Supremo, no que ele tratou acerca da retroatividade da norma, vocês vão poder verificar que o próprio Toffoli ele faz esse comentário. O judiciário, injustamente, por várias vezes, condenou indivíduos por improbidade, onde não havia dolo. Então, você condenar um indivíduo por improbidade, sendo que o indivíduo não teve intenção de lesar, mas tão somente ele foi infeliz, talvez, numa diversas vezes. Eu, como advogado, nos últimos 20 anos, me deparei com inúmeras ações de improbidade administrativa. E hoje, no escritório, a maioria das ações são ações de improbidade administrativa, em que vários indivíduos honestos, e eu falo com muita tranquilidade, tiveram um problema de ser condutas culposas. Eu me lembro de um caso de um senhor no norte de Minas. Esse senhor, o caso até conhecido, né? Houve a emancipação lá e o município foi efetivamente e aí esse município foi criado. Esse senhor ele deu uma para se fazer a sede do município. E aí, lógico,
adorava aquilo, foi prefeito da cidade por 2 ou 3 vezes. Numa dessas vezes, existia um projeto do governo federal que fornecia subsídios federais para fomentar a agricultura familiar. O que esse senhor fez? Comprar dos nossos aqui munícipes por dispensa de licitação. Município recém-emancipado, num município igual Itajubá, Pouso Alegre, outros tantos, as procuradorias muitas vezes enfrentam dificuldades interpretativas. Imagina num município desse, norte mineiro, extremamente simples. E aí ele comprou peças. Ah, você vende cenoura? Toma aqui, vende tantas cenouras aqui para nós. Você vende o que é alface? A merenda escolar, né? Nós vamos aumentar aqui a agricultura familiar. E foi comprou, pagou, tem as notinhas, tudo. Só que ele não formalizou nenhum processo distribuitório. Por um absurdo da natureza, o município dele foi sorteado para uma fiscalização por parte do Tribunal de Contas da União. De repente, chegam lá todos aqueles indivíduos, né, que não conhecem da realidade daquele município, mas que exigem o cumprimento da norma e fizeram relatórios declarando que ali existiam atos de propriedade administrativa que o indivíduo não cumpriu para a aquisição de gêneros alimentícios. O que aconteceu? Ele sofreu, assim, umas 10 ações de improbidade. Não tinha desvio. Tinha comprovação da entrega dos materiais. Mas ele agiu. E ele foi condenado. Foi condenado. E no passado, hoje nem tanto, mas no passado, toda vez que você estava diante de uma ação de improbidade, vinha o MP e propunha uma denúncia. Improbidade, denúncia, improbidade, denúncia, improbidade, denúncia. E o colega lá do norte de Minas, que acompanhou esse indivíduo lá nas ações penais, infelizmente aconteceu um problema numa ação, e esse indivíduo foi condenado e a decisão foi mantida pelos tribunais superiores. Foi preso. Senhor de idade, mais de 60 anos, com problemas, tinha caído de um cavalo lá, sofreu um acidente vascular e foi preso. Sem dolo. Sem ter cometido qualquer desvio. Por quê? Porque até então a lei de licitações, lá no artigo 90, previa aquilo como crime. Como foram condutas reiteradas, a pena dele foi sendo aumentada. Então vejam, para vocês terem uma ideia, a gravidade do que eu estou dizendo. Não existe desonestidade. Existe inabilidade. Então, se nós temos uma Constituição que, na minha visão, é extremamente complexa e desigual em alguns termos, vejam que o analfabeto vota, né? Não vota? Mas ele pode ser votado? Não pode ser votado. Olha a desigualdade onde ela começa. Como é que você admite que um indivíduo que se declare, né, tão somente que saiba assinar um nome, possa se candidatar a um cargo eletivo, e você exige que ele tenha conhecimentos técnicos excessivos para diferenciar uma aquisição de um gênero alimentício ou efetivamente comprar por dispensa de licitação? Está errado. A realidade que se aplica em Itajubá não é a mesma que se aplica em Congonhal, que é aqui do lado. A Procuradoria de Silvianópolis, que é um municípiozinho aqui perto, não é a mesma de Pouso Alegre. Enxerga da mesma forma. Por isso que a lei tinha que ser modificada. Nós temos que julgar a entender pela realidade de cada gestor, pela realidade de cada município. Ou você acha que vai subir lá num municípiozinho,
Lá do Nordeste, onde a legislação é a mesma, e você vai aceitar que se aplique uma conduta culposa se o cara não tem nenhum advogado para auxiliar ali num parecer jurídico técnico. Ainda mais uma questão de licitação que é extremamente complexa. Então, essas são discussões que precisam ser trazidas à baila por nós, que somos estudantes. Muito bem. Como os atos de improbidade administrativa, o artigo 9 são aqueles que importam enriquecimento Só que o legislador traz duas questões no caput do artigo 9 que são extremamente relevantes. A primeira é mediante prática de ato doloso, ou seja, há a necessidade expressa para excluir a modalidade culposa, a tipificação descrita lá no artigo 1º, tem a intenção de lesar os cofres públicos. Perfeito? Segundo, no final do caput, tem lá e notadamente. Então, você tem uma especificidade de condutas. Questões completamente vagas, como existia antes da modificação da 8429 pela 14. E aqui nós temos, por exemplo, lá no inciso 4º, a utilização ou de a entrada da faenda do meu amigo aqui, dá uma arrumadinha. Pode. É a utilização de um bem público para um fim particular. Ou o indivíduo que é gestor, ele utiliza da mão de obra daquele indivíduo. Ou, o que você vai fazer amanhã? Ah, você não pode corrigir umas provas para mim? Você não pode desenvolver um projeto, fazendo um favor? Você não pode levar um motorista lá do não sei da onde, do centro de saúde, não sei da onde que é. Você não pode levar o meu filho para passear lá em São Paulo? Ah, isso é ato de improbidade administrativa. Mas a lei trouxe uma alteração. E uma alteração bem interessante. Por quê? Porque hoje em dia existe uma discussão muito grande a respeito da terceirização na administração pública. Para alguns cargos, isso é um problema que nós vamos colher no futuro. Principalmente para aqueles municípios que têm instituto de previdência própria. Né? Estão se terceirizando muitos cargos e não estão esquecendo que um monte de gente vai se aposentar e um monte de gente não está entrando. Não vai bater uma hora, mas tudo bem. Isso é uma discussão para um outro momento. Mas a terceirização passou a ser incluída aqui como ato de improbidade administrativa. Ou seja, não há necessidade tão somente de aqueles indivíduos que prestam serviços efetivos na qualidade de servidores públicos. Há hoje a possibilidade de um enquadramento de improbidade administrativa se você utiliza de serviços de indivíduos terceirizados da administração. Outra coisa que é muito comum, e isso gera muito problema de improbidade administrativa. Tudo quanto é prefeitura tem engenheiro, não tem? Tem fiscal de obra. Aí o empreiteiro chega, não, você atesta aqui que eu já executei, que eu preciso fazer um caixa para pagar ou não sei o quê. De repente ele não toca a obra e o indivíduo, às vezes, né, mediante o recebimento de alguma vantagem, ou às vezes só para ajudar aquele indivíduo, acaba testando a obra ou aquisição ou fornecimento de um serviço, de um produto que ele não existiu. Então, a lei de improbidade, ela traz expressamente essa possibilidade. Inserir dados técnicos, falsa declaração
além da sanção penal, você vai responder uma sanção por ato de improbidade administrativa. Outra coisa, esse inciso 7, ele é uma modificação e é um dos reflexos da Operação Lava Jato. Não se discute que em um determinado momento a Operação Lava Jato ela foi, mas ela também foi muito prejudicial. Principalmente quando você trata de improbidade administrativa. Por quê? Isso eu estou dando a minha opinião. Por quê? Porque, na verdade, essas vezes, você teve condenações ali, você teve situações onde empresas tiveram seu patrimônio, seu capital de giro, por diversas vezes bloqueado, tornado indisponível. E isso prejudicou a evolução do trabalho. Vou dar um exemplo. Imagine o seguinte, que eu sou advogadas envolvidas naquela situação. Perfeito? Imagine, então, que essa empresa vai responder processo por improbidade administrativa, onde o Ministério Público Federal então alega que houve um suposto desvio de aproximadamente 10 milhões de reais. Ia direto no capital de giro da empresa. Com isso, você inviabilizava o desenvolvimento da atividade empresarial. Vamos olhar sobre o viés jurista. Esquece política, por favor. Você inviabilizava o desenvolvimento da atividade empresarial. Mas como é que eu poderia garantir o patrimônio? Bloqueia patrimônio, carro, casa, avião, o que for, dinheiro não. Você torna indisponível tudo isso, deixa quem continue a produzir. Se você corta o capital de atividade empresarial e você inviabiliza o desenvolvimento empresarial, você gera que a empresa vai ter que demitir. Está entendendo o que eu estou falando? Vamos olhar sobre o viés jurídico, esquece política. A empresa vai ter que demitir. Por quê? Porque ela não vai ter condições de arcar com a mantença daquele empreendimento. Há a possibilidade de ter algum problema? Beleza, vamos fazer perícia. Vamos apurar. Se apurados, os patrimônios já estão indisponíveis para um eventual ressarcimento. Dinheiro é o último caso. Essa é uma discussão que fomentou a alteração da lei de improbidade em diversos artigos. Principalmente no que tem a declaração de bens. Porque muitas vezes o indivíduo, por receita auferida, né, do exercício do escritor ou do detentor de mandato, que ele adquiriu aquilo com um salário, mas ele tem muitas vezes outras atividades que ele desenvolve paralelamente a isso. Então, a lei traz essa prerrogativa ao indivíduo da possibilidade de se defender e comprovar a origem do seu dinheiro, não adquirir o direito ao contraditório. Não é porque você ganhou 100 mil e o seu patrimônio vai 50 mil. Pode ser que eu vendi um carro, comprei um outro, me dá a possibilidade de comprovar a origem do meu dinheiro. É isso que a lei traz, essa modificação, uma das mais importantes vindas da alteração da norma. Muito bem. Atos importam de horário. Lá no artigo 10, o legislador vem e se a intenção. Lembra lá do artigo 1º? Então, a intenção do indivíduo de legislar
para que, então, esse indivíduo, então, venha a responder por ato de improbidade. E aí tem várias alterações, SC aqui é sem correspondência, no texto original da 8429, né? Você tem a frustração de processo licitatório ou a dispensa indevida, mas aqui, então, dolosa. Tem um senhorzinho lá, agricultor familiar, dolosa. Também a questão da inobservância de formalidades legais, porém com a necessidade. Até coloquei em amarelo ali. Realmente foi a maioria dos gestores públicos, a maioria dos indivíduos que foram condenados por atos de improbidade administrativa da reforma da lei foram enquadrados. E eu vou para vocês por quê. Hoje, vamos conduta tem que se enquadrar especificamente. Não vem o legitimado ativo, no caso do Ministério, por querer inventar especificamente numa das condutas. E veja o seguinte: esses dois incisos foram extirpados do ordenamento jurídico. Não existem mais. Mas olha, estes foram responsáveis pelo, eu posso garantir para vocês, 80% das condenações dos indivíduos por ato de improbidade administrativa. Olha o que dizia o inciso 1. Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Tem maior subjetividade? Como é que você enquadra o indivíduo nisso aí? Você faz qualquer coisa. Se o cara respirar, você enquadra ele nesse inciso. Está entendendo? Se ele respirar, ele afronta. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Ah, então quer dizer que um procurador municipal, ele deixa de dar um parecer num determinado momento, a requerimento de um secretário, não estou dizendo parecer de licitação, que tem uma disposição legal. Ele deixa de dar um parecer ou, por exemplo, ele entende que não há necessidade de um requerimento de prova num determinado processo. Ele pode ser enquadrado como um ato de improbidade administrativa? Poderia. Então, veja que o inciso é extremamente subjetivo. E, por ser extremamente subjetivo, levou à condenação de milhares de pessoas. Injustamente. Milhares. Muito bem. Este inciso 6º, agora de uma forma mais objetiva, diante da alteração da norma, é uma das questões mais complexas que existe, principalmente nos municípios pequenos. Vejam bem, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Quando eu sou obrigado a prestar conta? De tudo eu sou obrigado a prestar conta. Se existe uma delegação de competência para um secretário de governo, seja em qual pasta for, ele tem que prestar conta dos recursos recebidos por aquela pasta. Se existe um convênio formalizado com o município, ou é o secretário, mediante delegação, ou o próprio agente político prefeito, ele deve prestar contas daquele convênio. Mas o que acontece quando o grupo adversário ganha a eleição? E o convênio ainda está na vigência, ou ele efetivamente ainda não terminou, está em fase de execução, de repente some a documentação. Isso é comum. Município pequeno? Vamos deixar o cara inelegível. Some a documentação. Ninguém presta conta. Por quê? Se não prestar, eu posso criar um fato jurídico e levar esse indivíduo
há uma inelegibilidade. E se eu deixo ele inelegível, ele não vai ser meu adversário mais numa próxima eleição. Então, o legislador vem e diz, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. Ou seja, se há intenção daquele gestor de ocultar alguma irregularidade na execução do convênio, ou se efetivamente há uma intenção deste indivíduo de ocultar as condições que ele tenha de prestar contas, você aí, então, está diante de um ato de improbidade administrativa. Agora, se tiver dificuldade dele para ter acesso àquela documentação, e muitas vezes se busca a tutela jurisdicional para tão somente ter acesso à documentação para a prestação de contas, dos convênios, aí sim, há como o indivíduo, então, sair dessa condenação. Aí nós temos aqui uma outra situação. Agora, nepotismo é improbidade. O que é nepotismo? Nomear parente, né? E ali até o 3º grau, na linha reta e colateral, ou afinidade, na administração pública. Mas existe exceção. O Supremo Tribunal Federal já entendeu e já é pacificado o entendimento que nomeação para cargos políticos, a exemplo de secretários de governo, não é o caso de improbidade administrativa. Então, quer dizer, se eu sou prefeito e eu quero nomear o meu filho procurador do município, não é improbidade administrativa. Eu quero nomear o meu filho secretário de educação, não é improbidade administrativa, porque é um cargo político, é indicação política. Então, nós temos hoje uma vedação, ela é importante para a moralidade da coisa pública, porque tem muita gente que não tem a menor competência e está ocupando o cargo público tão somente por ser parente ou afiliado político de um determinado indivíduo. Mas também nós não podemos ferir outros princípios constitucionais. Um indivíduo pode ser extremamente capacitado, com pós-doc em direito constitucional, alguma coisa assim, e o pai dele vir a ser governador do estado, por que ele não pode ser um consultor? Ocupar um cargo político de primeiro escalão? Lógico que pode. Extrema confiança. Qual o problema? É justamente isso que o Supremo vem e separa as realidades e enxerga, né, diante de um caso concreto, a existência ou não de um ato de improbidade administrativa. O inciso 12 traz uma questão bem interessante, que é a publicidade dos atos institucionais. Meus amigos, não vamos ser demagogos. A administração pública se materializa na pessoa do gestor. É mentira ou não? Toda vez que você está no município e que você viu que foi feita uma obra que foi boa para aquele município, que alavancou aquela célula da federação, né, que trouxe um diferencial na gestão. Não se traz à memória a pessoa do gestor que praticou aquele ato? Então, não vamos ser demagogos. A administração pública se materializa, se personifica na pessoa do gestor público, sim. Mas a publicidade dos atos institucionais, elas não podem tão somente enaltecer a figura do gestor. Elas devem enaltecer a municipalidade, enaltecer as vantagens que aquilo trouxe para aquela localidade. A partir do momento que há uma desvirtualização por completo, né? Aí sim pode ser considerado um ato de improbidade administrativa, lógico, lembrando que essas condutas devem ser dolosas, deve ser comprovado a intenção do agente de se promover exclusivamente mediante aquele anúncio. Ok? Muito bem. Isso também é uma outra questão interessante. Os diversos escândalos de corrupção acontecidos no nosso país nos últimos anos, mediante as investigações que ocorreram, restou comprovado que existia
assim, em algumas delas, o aferimento de vantagens para a manutenção de alguns partidos políticos. Não se discute isso. Ok? Então, para se manter a estrutura política, se utilizava determinados cargos públicos para aferimento de vantagens, né? Cargos localizados na gestão, aferimento de vantagens, desvio de dinheiro público para fomentar aquela estrutura político-partidária. Perfeito. Só que muitos indivíduos também foram, de certa forma, incluídos nesta pecha de ímpro, sendo que não mantinham relação direta com seus superiores hierárquicos. Daí porque a lei, como forma de aferir o dolo na conduta ilícita, apurar a finalidade ilícita daquela conduta, separou que a mera indicação política por parte de um grupo político, de um partido ou de um terceiro que seja, não traz para aquele cidadão que o indicou a figura de um indivíduo ímprobo. Eu posso tão somente indicar o professor para ocupar um cargo lá de diretor tributário, se ele auferiu vantagens no exercício da sua função, é problema dele, não é porque eu o indiquei. É isso que a legislação vem e tenta separar. Com relação às sanções, nós temos um problema muito grave na improbidade administrativa. Olha só a gravidade. A maioria das pessoas que são condenadas por improbidade administrativa são, em regra, ou servidores públicos ou detentores de mandato eletivo. Assim que eles foram eleitos para ocupar um cargo público. São gestores, na maioria, membros do Poder Executivo. Ok? Muito bem. Esses indivíduos geralmente disputam mandatos eletivos. Concorda comigo? Nós temos eleições no Brasil a cada 2 anos. Para mandatos de 4 anos, à exceção do Senado Federal, que o mandato é de 8 anos. Ok? Então, veja bem. Quando a gente trata de sanções de improbidade administrativa, se o indivíduo é processado por improbidade administrativa, a perda dos direitos políticos, ela se dá com o trânsito em julgado da sentença de ação de improbidade administrativa, ou perda da função pública. Mas e se esse indivíduo é detentor de mandato eletivo? Se ele tem uma condenação em segunda instância por um órgão colegiado, Tribunal de Justiça, ele ainda pode recorrer para as instâncias especiais. Concorda comigo? STJ, STF. Ele ainda não foi considerado culpado, porque não houve o trânsito em julgado. Mas, pela lei da ficha limpa, ele está inelegível. Então, você tem uma condenação do indivíduo antes do trânsito em julgado. O indivíduo ele sofre uma dupla sanção. Além dele ser condenado por ato de improbidade administrativa em segunda instância, a lei da ficha limpa vem e barra a sua candidatura. Por quê? Porque ele tem a condenação por um órgão colegiado. Veja um problema que nós temos aí, uma incoerência legislativa. Mas a nova lei, ou seja, as alterações promovidas pela Lei 14.230/8429, ela ampliou o prazo de suspensão dos direitos políticos, né, para até 14 anos, no caso do artigo 9º, e no artigo 10 até 12 anos. No 11, ofensa a princípios, houve uma modificação para aplicação de multa civil, ou uma multa no que se refere até 24 vezes a remuneração do gestor. Então, todas as sanções tanto de enriquecimento ofensa, sanções lá no artigo 2. Então, no caso
de enriquecimento ilícito. Artigo 9º. Você tem aí, independente de eventual ressarcimento, a possibilidade de condenação no caso de comprovada a existência de um ato. Da mesma forma, nos atos que causam prejuízo ao erário. No caso do artigo 10, você tem suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, pagamento de multa civil equivalente ao dano, proibição de contratar com o poder público e receber benefícios ou incentivos fiscais. Acabou a vida do indivíduo. Eu tenho um caso interessante. Vou deixar eu comentar mais para frente. Ofensa aos princípios. E aí, vamos lembrar que houve a questão do inciso 1 e inciso 2, eles foram excluídos, né, do ordenamento jurídico. E isso, então, fez com que a necessidade de enquadramento em eventual conduta específica dos incisos descritos no artigo 11. Aqui, só fazer um comentário. Tive um caso interessante de uma moça que o marido dela trabalhava na prefeitura, um cargo em comissão. E nesse cargo em comissão, infelizmente, ele trabalhava na parte das finanças. Infelizmente, ele desviou alguns recursos. E ele mentia para a esposa que ele tinha ganhado dinheiro e tal, depositou uma parte do dinheiro na conta pessoal dela. No final da história, descoberto o problema, eles foram processados por improbidade administrativa. No curso desse processo, essa senhora se formou em direito. Essa senhora passou num concurso público de oficial de justiça. E o que aconteceu? O juiz da comarca em que ela trabalhava, onde aconteceu todo o problema, condenou ela e o marido a todas essas sanções. Então, ela foi condenada à perda da função pública. Mas aí você vem e fala comigo assim, poxa, mas ela não tem nada a ver com a história. Realmente, no curso do processo, eles foi demonstrado isso. Existia um dolo, sim, por parte do marido, mas ela não sabia de nada. Mas ela vai ser condenada à perda da função pública. Mas a função pública dela, efetivamente, ela adquiriu posteriormente, né? Ela passou num concurso posteriormente ao ato. A pena, o princípio da pena no direito penal não é a ressocialização do indivíduo. Se busca a ressocialização, se dá a oportunidade do indivíduo se reinserir na sociedade. Não é isso que se busca. E no caso dela, que ela passou num concurso posteriormente, ela não tinha nada, e ela foi condenada à perda da função. Aí surgiu um outro problema. Essa mulher, ela tirou o pé da justiça. O advogado, aí então na vigência do CPC anterior, de 1973, lá na comarca interiorana, não tinha o costume de lidar com processos de improbidade administrativa, tinha tão somente o costume de lidar com ações penais, fez o recurso de apelação tempestivamente, mas não recolheu custas. Recurso deserto. Bom, graças a Deus, o processo demorou um pouco para ser analisado perante o Tribunal de Justiça. Mediante alguns agravos regimentais, alguns pedidos de reconsideração, o então desembargador resolveu aplicar a nova lei do recolhimento em dobro
E aí, então, foi feito o recolhimento das custas, né? Foi feito um preparo adequado aqui para a análise daquele recurso. Mas ela ainda estava condenada. Então, nós tínhamos uma primeira etapa foi suprida, que é a garantia de análise daquele recurso. Mas ela estava condenada à perda da função. Nesse momento, nós passamos a acompanhar o processo dela. Então, conseguimos que o tribunal reanalisasse o caso e ela foi absolvida. Mas o marido foi condenado. Então, vejam que o legislador, com essa alteração da 14.230, o que ele quis dizer? Olha, para que ocorra a perda da função pública, ela tem que ser a função exercida pelo agente quando da prática do ato de improbidade administrativa. Está entendendo onde eu quero chegar? Só que aí existe uma liminar do Supremo Tribunal Federal que suspendeu os efeitos desta norma e entendeu que é a função pública exercida pelo indivíduo ao tempo da condenação. E aí? Nós estamos diante de uma aberração jurídica ou não estamos? Então, quer dizer que na época que eu era pequenininho lá em Barbacena, aconteceu um problema de improbidade administrativa. E depois de anos depois, eu fiz direito, prestei um concurso, sou um delegado de polícia, Polícia Federal. Eu vou perder a minha função, que não tem nada a ver com aquilo que aconteceu. Não tem nada a ver com aquilo que aconteceu. Porque eu fui condenado por improbidade lá atrás. Essa é uma pulga que eu ponho atrás da orelha de vocês. Mas o mais interessante dessa história inteira é que ela continua casada com ele. O amor é lindo. O amor supera tudo na vida. Muito bem. Outra coisa que é muito interessante. Indisponibilidade de bens. Já estamos acabando, viu, gente? Indisponibilidade de bens. O indivíduo é processado por improbidade administrativa. A indisponibilidade de bens, de acordo com a norma atual, ela deve estar atrelada à estimativa de dano indicada na inicial. Por quê? Porque antes da vigência das alterações promovidas pela 14.230, vinha o MP, requeria a disponibilidade de todos os bens do indivíduo, ele ficava 15, 20 anos respondendo o processo de improbidade administrativa com todos os seus bens bloqueados. Estava comentando com os colegas ali antes de iniciar a nossa exposição, que teve um caso no nosso escritório, nós entramos ao final do processo já, que o indivíduo respondia um processo por improbidade, que a dívida atualizada estava em torno de R$86 mil, ele tinha 4,5 bilhões bloqueados. Qual é o motivo do Poder Judiciário decretar a indisponibilidade de bens do indivíduo num valor desse montante? É uma aberração. Então, em virtude dessas diversas aberrações que foram acontecendo no curso da vigência da Lei 8429, o legislador entendeu por bem, então, deixar claro que a indisponibilidade deve ser com base nos valores indicados na petição inicial. E dessa forma, voltando ao que eu já disse para vocês, deve ser priorizado veículos, bens imóveis, móveis, semoventes, navios, aeronave, ações, cotas, sociedades, empresárias, pedras preciosas, metais preciosos. E, tão somente diante da inexistência disso, é que você vai no capital da empresa. Você vai no dinheiro. Por quê? Porque no dinheiro você permite a subsistência do indivíduo. Você permite que a atividade empresarial se mantenha. Você permite que aquele indivíduo que está sendo acusado não é condenado, senão nós vamos ter uma condenação prévia, ele faça todo o giro da economia permanecer funcionando.
Vamos lá. Aqui. O artigo 17, o legislador, então, quis que o único legitimado ativo para a propositura da ação de improbidade administrativa fosse o Ministério Público. E por que o legislador quis isso? Porque, por diversas vezes, a ação de improbidade administrativa foi utilizada como instrumento político para se declarar a inelegibilidade dos indivíduos e retirar gente da disputa eleitoral. Gente, isso é muito comum. O adversário ganhou a eleição, arruma um pelo em ovo, improbidade, 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 improbidade. Se ele tiver uma sentença ou uma condenação até o final do mandato, pronto, o cara está fora da disputa no outro ano. Então, o que o legislador quis? O único legitimado tem que ser o MP, porque ele é mais isento. Imagina que eu, enquanto prefeito, posso utilizar daquele ente ativo, o município, como legitimado para propor uma ação contra o meu adversário, que foi meu antecessor. Olha que aberração. Não, apresenta a documentação ao MP. Se ele verificar que tem indícios de improbidade, instaura o inquérito civil, apura da forma como ele quiser, e propõe a ação de improbidade administrativa. Não confira legitimidade ao ente federativo, que muitas vezes é governado pelo adversário político. Mas aí vem o professor Alexandre de Moraes novamente e suspende os efeitos da norma e entende que todos os entes supostamente lesados, e aí diga-se municípios, estados e a própria União têm legitimidade para propor ação de improbidade administrativa. Um verdadeiro retrocesso. Retrocesso. Durante todos os anos de vigência da norma, 30 anos, nós verificamos isso, e aí vem o Poder Judiciário querendo legislar com respeito às questões, né, que estão sendo aqui colocadas, mas querendo legislar, e confere novamente legitimidade a todos os entes da federação, sendo que ficou comprovado e demonstrado no curso desses 30 anos de vigência da Lei de Improbidade Administrativa que, por várias vezes, ela foi utilizada como instrumento político para sangrar adversários políticos daqueles que estavam no exercício do mandato. Muito bem, partindo para o final, nós estamos aí, então, tratando das prescrições. Houve alteração da prescrição? Sim. Aumentou-se o lapso prescricional? Sim. 8 anos. Contados a partir da ocorrência do fato ou do caso de infrações permanentes no dia em que cessou essa efetiva permanência. Mas aí o legislador trouxe uma outra figura, porque, como eu já disse para vocês, as ações de improbidade administrativa, por diversas vezes, se perpetuavam no tempo. Eram décadas. Gente, se você pega uma ação de improbidade em que tem mais de 5 legitimados, esquece. Passivos, né? Mais 5 requeridos, esquece. Ela vai se perpetuar durante bons anos esse processo na justiça e isso vai sumir. Então, o legislador trouxe uma inovação. Ele trouxe lapsos temporais onde pode ser reconhecida a prescrição intercorrente. Mas o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a vigência da norma, estabeleceu que a prescrição intercorrente só passa a valer a partir deste momento agora. Daqui para frente, ela não retroage, assim como retroage a questão da culpa. Ok? Então, só daqui para frente. Aí você tem diversos marcos interruptivos e essa prescrição intercorrente, ela corre pela metade. Vamos diminuir a vigência de improbidades eternas. Então, se a prescrição é 8 anos, dentro desses lapsos temporais, havendo um prazo maior de 4 anos, ocorreu a prescrição intercorrente. Um abraço, acabou a ação de improbidade administrativa. Tá. É isso que você vai falar, mas
Pessoal, perguntas ao professor? Começo aqui com os professores. Isso. Parabéns mais uma vez, Martinho. Muito boa apresentação. Enriquecedora. Contagiante. Você trouxe essa novidade da questão do dolo, e eu queria fazer um paralelo com jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral na hora de analisar a impugnação ao registro da candidatura, que ao fazer análise do registro da candidatura de determinado candidato, o TSE analisar antes da mudança legislativa, da questão do dolo, analisava principalmente, não especificamente em questão de probidade, mas em questões de reprovação de contas, ele fazia análise do dolo. E, não havendo dolo, não estando, né, ele permitia o registro. E permite o registro, que era jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral com relação à registro de candidatura. E você acha, a pergunta é, você acha que essa discussão, que vamos colocar assim, ela foi bem ampla e bem incisiva no campo do direito administrativo, público, administrativo e eleitoral, influenciou nessa mudança legislativa da questão da lei de propriedade administrativa, especificamente nessa questão da exigência do dolo, que é a intenção, é querer fazer, não a inabilidade ou incompetência do exercício do cargo. Você mesmo já respondeu, né? Ele colocou a pergunta, mas ele mesmo respondeu. Realmente, o tribunal, ao deferir o registro diante de uma condenação, ele analisa duas situações. Primeiro, a existência de dano horário. Segundo, a existência de dolo. Se não tem isso, por mais que seja condenado por improbidade, não vai ter problema e não vai ter interferimento no regime de candidatura e vai conseguir prosseguir com a candidatura sem problema. E esse entendimento, você acha que teve influência na mudança legislativa da improbidade, colocando essa exigência do dolo? Na verdade, essa é uma discussão muito antiga. Vinícius, te falo com toda certeza, cara. Não é porque eu sou advogado, eu defendo, eu não acuso. Mas eu posso te garantir, com toda certeza, de todos os processos de improbidade que eu atuei, 90% dos processos, você estava diante de um ato culposo. Não tinha ato doloso. Não havia intenção. E, infelizmente, em razão da forma como a lei de improbidade surgiu, e aí foi lá, logo depois daquela situação do Collor, né? Aquela questão toda lá em 92, tal, aquela situação. Então, a lei de improbidade ela foi mal interpretada nesse tempo todo. Misturou-se o gestor inábil daquele efetivamente corrupto. E isso tem que ser separado. Se a legislação não exige que o indivíduo, para exercer um mandato eletivo, tenha determinadas qualificações, você também, no momento em que vai avaliar a conduta por ele praticada, você tem que, né, ser mais devagar. A própria LINDB, ela vem, né, tem a relatoria aí do ministro hoje, né, Antônio Anastasia, né, ela é bem enfática nesse sentido. Você tem que analisar a conduta do indivíduo para enquadrar aquela conduta, né, se ele teve intenção ou não de lesar o patrimônio. Analisar, ver a questão da habilidade, ver a questão dos conhecimentos técnicos. Então, eu vejo assim, sinceramente, eu acho que as modificações normativas apresentadas pela 1430 na 8429 foram extremamente positivos. Infelizmente, o Poder Judiciário ainda tenta legislar. Infelizmente. E aí a vontade do legislador, em virtude de 30 anos de vigência de uma norma que acabou por condenar muita gente inocente por culpa. Infelizmente. Professor,
Professor, como havíamos conversado antes ali, a minha experiência, né, dentro dessa advocacia pública, me leva justamente a essa conclusão da inabilidade, muitas vezes, daqueles que são eleitos, né, no cargo eletivo, e que muitas vezes vão acabar respondendo por essa improbidade administrativa. O senhor mesmo destacou bem ao longo da sua palestra. Como que o senhor vislumbra essas características que permitem essas pessoas que não têm essa habilidade ou conhecimento necessário para ocupar tal cargo, e ainda assim, ao ocupar, não tem uma preparação? Melhorar a minha pergunta. Vamos imaginar o seguinte: queremos ser magistrados, temos que nos preparar para um concurso, estudarmos, passarmos no concurso, e não é só passar. Depois nós ainda teremos uma escola da magistratura para aprender a ser juiz. Dentro da experiência, da vivência que o senhor tem. E aí nós temos alguns exemplos de escola legislativa que tentam trazer ali um pouco disso, né, para os pais, para os vereadores. Mas como o senhor vê isso na prática, no dia a dia, atuando há tanto tempo nisso? Olha, sinceramente, eu não acho que o indivíduo, para ocupar um cargo eletivo, ele tem que ter conhecimento técnico, de verdade. Eu acho que ele tem que trazer para a administração pública a vontade do povo. Mas ele tem que ser bem orientado. E para isso se faz necessário, sim, investimento, né? Se faz necessário um investimento na capacitação dos servidores públicos. Por isso que eu sou super a favor de, através das escolas de governo, escolas do legislativo, determinados cursos realizados hoje, seja pelo Senado Federal, pela Câmara dos Deputados, pelas Assembleias Legislativas, que haja uma visão diferente no sentido de orientar e capacitar como forma de diminuir a desigualdade administrativa. E eu repito para você o que eu disse aqui no início. Você não pode comparar a Procuradoria de Itajubá com a Procuradoria de Congonhal. Não estou criticando, pelo amor de Deus, nenhum colega. O que eu estou dizendo é que aqui você tem um número maior de servidores, você tem mais recursos, você tem a possibilidade de uma maior capacitação, você está entendendo? E isso sim poderia otimizar a gestão pública. Nós, enquanto eu estava na Câmara de Pouso Alegre, aliás, mesmo fora, nós desenvolvemos vários trabalhos de capacitação dos servidores por meio da Escola Legislativa. E assim, é impressionante como você otimiza a gestão. Então, o que eu acho? Você sabe da dificuldade. O indivíduo quer, tem hora que ele quer, o legislador, ele não conhece o negócio, ele quer alterar a lei da gravidade. Não vamos mentir. Ele tinha que propor um projeto de lei para alterar a lei da gravidade. A água não, vamos mudar a lei. Mas, a partir do momento que você capacita os servidores e você traz uma união administrativa, você consegue orientar aquele gestor de uma forma bem incisiva de como ele deve se portar para gerir a coisa pública. Eu penso dessa forma. Boa noite, professor. Boa noite. Foi um prazer, muito legal ter isso, principalmente para quem já teve, né, dentro da administração pública. E o engraçado é que tudo que o senhor colocou aí, eu acho que acontece em todo município. E não existe, né, essa lei de probidade. Eu queria saber a respeito do requerimento do legislativo, a não resposta do requerimento legislativo, né, no decorrer dos prazos legais, é um ato, né? Isso pode causar um ato de improbidade. E a segunda é, quando ocorre uma resposta que não é aquilo que a gente pede, que a maioria das vezes, quando o vereador, no caso, é da oposição, não acontece. Ele responde até pelo fato só de responder, mas não é um caso concreto daquilo que ele foi feito pedido. É só essa questão, o senhor não colocou nisso, mas uma questão que sempre bate na... Sim, eu vejo isso.
em alguns lugares. Veja bem, primeiro, uma eventual não resposta, num primeiro momento, se não há dolo, eu não vejo como um ato de improbidade. Talvez você pode ter um crime de responsabilidade, se você analisar sob a ótica do Decreto-Lei 201 de 1967. Aí talvez você consiga enquadrar uma conduta nesse sentido, tá? Com relação a respostas vazias, né, diferentes daquelas que efetivamente foram solicitadas. Olha, mediante o legislativo, ele tem uma função fiscalizatória, perfeito? O requerimento é um instrumento através do qual o Poder Legislativo solicita ao Poder Executivo esclarecimento de determinadas situações, são informações, é um direito do legislador. A partir do momento que reiterados requerimentos pelo Parlamento não são respondidos propositalmente como forma de ocultar alguma coisa, poderá ensejar uma responsabilização por um ato qualquer, que pode até ser um ato de improbidade administrativa. Mas tem que analisar o caso concreto, tem que analisar a situação concreta para a gente poder dar uma resposta mais concisa a respeito da questão colocada por você. Mas, num primeiro momento, como eu lhe disse, eu acho que a conduta da ausência de respostas poderia, ao menos em tese, se enquadrar em uma das condutas tipificadas no Decreto-Lei 201 de 1967, aí sim, um crime de responsabilidade. Penso eu, num primeiro momento. Tá? Precisava amadurecer isso para poder te colocar com mais tranquilidade diante de um fato concreto. Beleza? Ótimo. Se for consulta, é Pix, viu? Te passo aí, não tem problema não. Pois não. Né? E quando ele falou sobre a questão de vereador, né, do legislativo, Sim. e quando é dentro do próprio órgão, né, dentro do município, da administração, é feito solicitação por ofício e também não tem resposta. Como que seria isso? Então, veja bem, você tem lei de acesso à informação, né? O indivíduo ele tem direito de questionar mediante um ofício a administração pública. Se ele não está obtendo a resposta no prazo legal estabelecido pela norma, ele pode, então, provocar o próprio fiscal da lei, no caso, o parquê ou o próprio Poder Legislativo, né, para poder obter ou tentar obter acesso a essas respostas. Eu penso que talvez seja isso. Não acho que tão somente a negativa, você tem que analisar o caso concreto. Isso poderia enquadrar num caso de improbidade administrativa. Não penso. Isso tão somente seria um caso de improbidade. Então, no caso, a gente poderia fazer essa denúncia para o legislativo, né? Você pode, se você não obteve resposta, se é uma questão que se refere à questão do município, né, da coletividade, vá até o Poder Legislativo, solicite ao vereador que apresente um requerimento a respeito disso, ou se for alguma questão particular, alguma coisa específica que estão te ocultando ou estão te negando informações, você pode procurar o Ministério Público e solicitar que ele tome algumas providências relativamente a isso. Ok. Antes da gente encerrar, queria pedir para a Laís passar um vídeo para a gente.
Bom, semana que vem estaremos em Buenos Aires representando o direito no Pará Itajubá, em mais 2 artigos científicos aprovados, né, internacionalmente. É uma conquista para todos vocês, todos os acadêmicos, né, que estão aqui presentes, e um estímulo também para aqueles que ainda não estão produzindo, não estão escrevendo, vindo para cá, conversando com a Gilmara. Ela falando já, ela está fazendo a disciplina de TCC, como é difícil, né? Para quem não tem contato com a escrita de um artigo científico, é complexo, pessoal. Vou desenhar, tem um outro tá me orientando ali, né? Eu pedi para ela uma página por dia só, não pedi nada além disso, uma página por dia. É difícil, pessoal. É muito comum a gente não conseguir escrever. Por mais que a gente tenha material, por mais que a gente tente, às vezes dá esses bloqueios, né? E aí é preciso que a gente tenha sempre um contato muito próximo com o orientador, tentar desenvolver essas técnicas para que fique mais fácil. Então, assim como aconteceu no ano passado, onde nós estivemos no Chile, agora estaremos em Buenos Aires para poder representar o nosso curso. É uma alegria muito grande representar, né, esse corpo discente e representando também o corpo docente nessa atividade acadêmica muito importante que, assim, além da satisfação, né, pessoal, que eu digo isso para o Gustavo, da gente conseguir publicar um artigo, são os contatos, pessoal. No último Comped, fechamos alguns contatos em Goiás, outros contatos com faculdades de Manaus, né? Então, isso amplia o leque e o networking que vocês vão ter de contatos. Isso ajuda demais, seja na vida enquanto advogados, assim como, né, o professor geral estava trazendo aqui hoje, seja enquanto acadêmicos. Isso contribui demais. Bom, professor Geraldo, muito obrigado por sua gentileza, né, por ter esclarecido um pouco mais para a gente desse mundo tão difícil do direito administrativo. Eu falo na faculdade, na sede da professora Jéssica, que é da cadeira de administrativo, e temos o logo do professor Sábio, que fala sobre direito tributário. Então, assim, eu não consigo compreender essas pessoas. Sinceramente, eu tento, mas eu, como advogado trabalhista, tenho uma certa bloqueio, né, em relação a essas atividades. Mas, brincadeiras à parte, né, temos aí excelentes profissionais, por isso que estão aqui, engomadinho desse jeito assim, olha que gracinha. O professor mais bonito do curso de direito do Mar, né? Uma gracinha. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que tiveram presença até aqui. Uma ótima noite e nos vemos amanhã, se Deus quiser. Já. Certo.